Queridos, eu quero finalizar o primeiro mês da mesma forma que nós iniciamos, usando alguns arquétipos que nós acabamos trazendo para falarmos de esperança e de coisas novas. E talvez, de vez em quando, nos nossos corações, a pergunta surge dizendo assim: como eu posso viver o que Davi viveu? Como eu posso recomeçar como Pedro recomeçou? Como eu posso ter o coração que Davi teve e que trouxe Mefibosete de volta honrando? Pastor, como é possível viver neste tempo, nesta geração, se nós estamos enfrentando um mundo complicado e difícil? Um mundo que nós estamos vendo partidarismo, divisões, facções. Se falarmos de política, nós não temos mais paz para falar em lugar nenhum, porque as pessoas não se respeitam. Se falarmos de futebol, nós vamos ver torcidas organizadas matando e ceifando vidas, e violentamente em algumas outras situações. Se formos falar de etc, tudo se torna uma confusão. Pastor, o mundo está difícil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então está difícil viver nesse mundo. E quando eu venho no domingo à noite, eu gostaria de receber uma palavra. E tenho recebido as palavras, pastor, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Davi, sobre a vida de tantos homens de Deus que trazem para nós esperança. Mas, pastor, como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu trago isso para mim, para que eu possa viver? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler aqui um versículo e depois nós vamos para Coríntios. Porque, queridos irmãos, esse questionamento é um questionamento do meu coração. É um questionamento da minha alma, que como meus filhos e os meus netos conseguirão sobreviver neste mundo que está apresentando tantas coisas ruins, tantas coisas que nos ferem, nos machucam. E Romanos capítulo 8, versículo de número 14, eu não quero entrar em todo o contexto de herança, de co-herdeiros com Cristo, de detentores das mais de 8.000 promessas que a Bíblia nos aponta. Eu quero ler este versículo para que nós possamos começar a entender algumas coisas a respeito de nós. Porque se existe uma batalha e uma arma do inimigo, é tentar ferir a nossa identidade. A nossa identidade, se não tomarmos cuidado, está ferida, está sendo ferida todos os momentos. Diz a Escritura Sagrada: porque todos os que são conduzidos, eu gosto da minha tradução aqui, irmãos, vou ler na minha tradução: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Oremos. Pai, nós te damos graça, louvamos o seu nome, que a tua palavra seja viva, santa e eficaz, fala aos nossos corações, amém? Sem querer atacar nenhuma religião, sem querer atacar nenhum segmento espiritual, mas há uma fala, que é uma fala enganosa, dizendo que todos são filhos de Deus. Na verdade, desde a queda, em Gênesis capítulo 3, o homem começou a nascer debaixo da natureza adâmica, e o pecado nasce com o homem, até a manifestação de Cristo, como Romanos diz, segundo Adão, para que então todo aquele o quanto o receber, seja este filho de Deus, como diz João 1,12. Então, quando nós falamos de filhos de Deus, nós precisamos abrir, e esse é o nosso entendimento enquanto cristãos, que filho de Deus é aquele que recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Quando nós temos a apresentação da problemática do mundo, das dificuldades relacionais, das dificuldades de vivermos em harmonia, em qualquer área da nossa vida, se não tomarmos cuidado, nós precisamos entender como vamos viver neste mundo.
E esta é, talvez com muita ousadia, o desejo do coração desse pastor para nós essa noite. Não vou conseguir esgotar todo o entendimento, porque é impossível, mas eu gostaria de pelo menos deixar os nossos corações, deixar para as nossas mentes claro de que é possível nós vivemos em meio a todas essas turbulências, é possível nós vivemos em paz. O versículo que lemos diz que todos os quantos são guiados pelo Espírito de Deus, são esses filhos de Deus. Os professores de português me perdoem, talvez haja uma redundância na minha fala, mas se está dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, logo, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. É quase a mesma coisa de dizer subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, certeza absoluta. É uma redundância, é um pleonasma, mas é um pleonasma que aponta para nós de que nós temos um guia, de que nós temos alguém que nos direciona, de que nós temos alguém que nos dá o norte, de que nós temos alguém que pode nos dar o entendimento do que fazer em determinadas situações. Agora, pastor, eu já recebi Jesus, sou um crente, eu sou batizado, eu frequento essa igreja, ou eu frequentei outra igreja, enfim, eu sei que eu sou filho de Deus, mas em alguns momentos eu não consigo agir da forma que eu gostaria. Eu não consigo entender algumas coisas, como é que eu faço? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Romanos, capítulo de número 12, vira a página. Eu quero construir, à guisa de introdução, algumas coisas para que nós possamos depois mergulhar no texto de Coríntios. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo está dizendo, eu rogo. Esse rogo aqui, irmãos, ele está dizendo assim, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou implorando para que vocês tenham uma postura. E qual é a postura? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, e que hoje estamos falando para a Igreja Batista em Vila Barros, todos os que são filhos de Deus, necessariamente precisam ser guiados pelo Espírito de Deus. Então as decisões, as ações e tudo que nós fizemos precisa ser proveniente de um filho de Deus. E como eu posso ter essas ações? Sendo guiado pelo Espírito Santo. E como eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Não me conformando com este mundo, com este século, com as suas mazelas, com os seus pecados, com os seus dizeres, até que seja muito bonito, aplausível, que seja aplaudido por muitos, porque eu quero lhe dar uma notícia. Nem tudo que o homem aplaude, o céu aplaude. A pirotecnia, a liberação de dopamina, que nós estamos vendo por igrejas a se perder de vista, estão levando pessoas a um emocionalismo e não a uma transformação de caráter. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que etc, 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 não o faça mais. E o apóstolo Paulo está dizendo que este mundo é normal algumas coisas que a nós não é. A Bíblia diz que todas as coisas nos são, mas nem todas me convêm. Por quê? Porque o reino deste mundo, o reino deste século, diz que algumas coisas são legais, mas a Bíblia diz que não. Então, para que eu seja guiado pelo Espírito Santo, para que eu renove o meu entendimento e apresento o meu corpo como um sacrifício santo, fala de santidade. Sem santificação ninguém verá Deus. A santificação é um processo
Ninguém vira santo da noite para o dia. Mas todos nós precisamos melhorar em alguns quesitos. Todos nós, na nossa caminhada cristã, precisamos melhorar em muitos quesitos. E ele diz que quando o nosso sacrifício é santo, o nosso sacrifício se torna agradável a Deus. E quando ele diz que nós buscamos a santificação e nós nos tornemos com o sacrifício agradável ao Senhor, ele está dizendo que esse é o nosso culto racional. Quando eu digo de culto racional, quero lembrar os irmãos que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que é razão, com aquilo que é empírico, com aquilo que precisa ser provado o tempo todo. Desde a Revolução Francesa, quando nasce liberdade, fraternidade e igualdade, quando os iluministas criam esse mover de que agora a transcendência, a metafísica parou e tudo precisa ter uma razão de ser, e a ciência entra em cena, e se você não puder comprovar, então nós não podemos dizer que é verdade, a fé deixa de ter esse objeto, e isso vai crescendo. E virou uma guerra entre ciência e fé, que é uma guerra insana, porque a ciência caminha junto com a fé, e a fé junto com a ciência. Nós temos aí muitos homens, muitos médicos e muitas situações que acabam atestando, inclusive, a veracidade das Escrituras Sagradas e dos apontamentos que ela faz. Quando nós olhamos para tudo isso, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, ter claro que o nosso culto, ele precisa ser santo, ele precisa ser agradável, ele precisa ser racional, mas ele não pode ser alguma coisa assim, de que nós não vamos acreditar no objeto da fé. Esse agradável, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que todas as vezes que eu me apresento diante do Senhor, importa-se que eu me apresente diante dele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu agrado a Deus, a Bíblia vai dizer ali do grego, que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e a alegria do Senhor é a minha força, logo, se eu não agrado a Deus, eu não tenho força. Então nós precisamos entender que tudo que nós olhamos para a Escritura, embora nós tenhamos isso de forma palpável, material nas nossas mãos, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro espiritual. E que o que nos norteia é para que nós tenhamos uma vida espiritual. Quando a Bíblia diz que nos dará uma paz que excede o entendimento humano, é uma paz que confunde as pessoas. Porque algumas pessoas, diante de problemas, dificuldades e angústias que nós sofremos, muitos deles teriam tomado atitudes que são atitudes que uma pessoa em sanidade mental não tomaria. Tem pessoas aqui, eu tenho certeza do que eu vou dizer, que... Rogério, estão me ouvindo? Eu parei de me ouvir aqui. Tem pessoas aqui, eu tenho certeza do que eu vou dizer, que passaram por momentos de tanta pressão, de tanta amargura na vida, mas estão aqui. Quando, na verdade, muitos passaram por problemas muito menores, e porque passaram por problemas menores, muitos tiraram a vida. Existe uma paz que vem através do Espírito Santo. Existe uma paz que nos alcança. Existe uma paz que faz diferença nas nossas histórias de vida. E ela só pode ser dada por Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos salvou e nos tirou das trevas e nos colocou no Filho da maravilhosa luz do Senhor. Obrigado, filho. Então nós precisamos entender que essas coisas, irmãos, nós não vamos adquirir, e aí eu não estou em forma alguma condenando a leitura, o entendimento, o crescimento, não é isso. Devemos ler, estudar e crescer o tempo todo, mas nunca devemos nos esquecer de que o objeto da fé é quem norteia a vida do cristão. Agora, como o objeto da fé vai nortear a vida do cristão? Abre comigo a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 15. O apóstolo Paulo está lidando com uma igreja fácil, com uma igreja que não tem problema, com uma igreja que não perturbou ele, que não deixou ele nervoso, uma igreja maravilhosa. E aí chega o momento em que ele está falando com essa igreja, e ele precisa
dizer para essa igreja mais ou menos o que eu disse para você nesse início, de que existem coisas que nós precisamos discernir completamente pelo lado espiritual. Versículo 9, eu não vou ler a introdução, mas aqui foi uma música, inclusive cantada pelo Diante do Trono. Acho que foi a única música que eu consegui cantar com Rejane, porque depois disso ela me expulsou do grupo de louvor. Aleluia. Aqui eu não esperei ser expulso, eu saí por mim mesmo. Deus está vendo, Ruth. Aleluia, você dando glória a Deus por isso. Versículo 9 diz: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Vou dar chance para os outros. Vocês amam a Deus? Então diz aqui que os meus olhos e os seus olhos não viram, que eu ainda não ouvi, e que ainda não veio ao meu coração o que Deus tem preparado para mim e para você. E não é teologia coach, não é promessa barata, irmãos, é palavra de Deus. Agora, a começa aqui, dá uma descortinada no negócio, diz assim: mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está, espírito com letra minúscula? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, alguma tradução vai dizer carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E quando é que temos a mente de Cristo? Quando nós não nos conformamos com este século e renovamos o nosso entendimento segundo a palavra de Deus. É impossível eu dizer que eu tenho a mente de Cristo, lendo, assistindo e colocando nos meus olhos e nos meus ouvidos qualquer coisa que não seja proveniente da palavra de Deus. A mente de Cristo vai sendo lapidada em nós, porque nós vamos alimentando aquilo que a Bíblia chama de homem não natural, mas de homem espiritual. E por que espiritual? Porque o Espírito de Deus habita naquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faz sentido para você? Amém? Então nós precisamos entender que as coisas que acontecem precisam de ser discernidas por mim espiritualmente. É por isso que eu e você, enquanto cristãos, não podemos ter reação. Nós não somos reativos. Nós não devemos ser reativos. Às vezes somos, porque somos seres humanos imperfeitos, mas nós devemos raciocinar, discernir espiritualmente e entender espiritualmente aquilo que de fato foi. Porque às vezes um não, às vezes uma porta que não se abriu, às vezes uma coisa que não deu certo, ela de todo o entendimento aos nossos corações humanos, foi um fracasso. Diria José, que ao ser vendido pelos seus irmãos, que ao ser traído pela mulher de Potifar, que ao ser esquecido pelo copeiro-chefe dentro da cadeia, dentro da masmorra, poderia ele dizer que a sua vida era uma fatalidade. Mas como homem espiritual, quando encontra com os seus irmãos, ele vai dizer o que aos seus irmãos? Não se preocupem, o meu coração tem perdão para vocês, porque não foi vocês que me venderam para cá. Foi Deus quem permitiu que eu viesse para cá para guardar vocês da fome. Espiritual. Carnalmente, irmãos, me desculpe, eu não sei você, mas me venderam. Eu não comi o pão que o diabo amassou, mas eu passei um bocado. Imagina, masmorra onde José estava, ela era um lugar fédido. Porque aquele homem passou, aí apresenta-se diante dele quem? Seus irmãos. Eita, todo mundo de gente boa. Quem foi? Os que venderam.
E agora quem é José? O poderoso. Está nas suas mãos o poder da vida e da morte dos seus irmãos. Alguns cantariam assim: quem me viu passar pela prova e não me ajudou, como é que é a música? Né? A minha vitória vai ter sabor de mel, é agora. Né? Verdade. Mas um homem espiritual discerne um coração de perdão. Perdoa os seus irmãos e constrói uma história com eles. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter paz de raciocínio para discernirmos espiritualmente. Pastor, eu não dou conta. Bem-vindo ao time. Eu só dou conta de vez em quando, pastor. Eu também. E o senhor está querendo ensinar a gente? Estou não, irmão. Eu estou pregando para mim também, porque é um grande desafio aprender a discernir para podermos ver espiritualmente todas as coisas. Como isso é possível? Primeiro, esteja sempre consciente que Cristo está com você, habitando em você pelo teu Espírito. Isso precisa ser, para nós, esclarecedor. E aí nós vamos lá nas nossas escolas dominicais agora, nas nossas classes de batismo. Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Faz a oração da confissão. Amém? Amém. O que é que acontece com a pessoa? O espírito adâmico que habitava nele, que deixava esse espírito morto, é substituído pelo espírito do segundo Adão, a saber, o Espírito Santo. Então o espírito que era morto agora tem vida. Aquele que tinha uma natureza pecaminosa, vem sobre ele agora a natureza da santidade. O Espírito Santo habita no crente. Eu vou falar de novo. Você, quando recebeu Jesus como seu Salvador, quando você resolveu seguir, não uma igreja, Jesus, e você fez a oração e confissão de fé, o espírito adâmico que era morto, pecaminoso em nós, deixa de existir, porque em nós vem habitar o Espírito Santo de Deus. E então nós nos tornamos filhos de Deus. Eu preciso ter essa consciência, porque quando esta consciência está em mim, como Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo diz agora, que o viver agora para mim é Cristo, é eu entender que quando o Espírito habita em mim, algumas coisas para mim já não podem fazer mais sentido. Vou dar um testemunho. 2002, recém-casado, recém-assumido de ministério, comecei a engordar e passar mal. Fomos ao médico, primeiros exames, cirrose hepática. Não proveniente de bebida, proveniente de remédio e algumas outras coisas, cirrose hepática. Assisti a Copa do Mundo de 2002, nas madrugadas, basicamente em hospitais. O médico chegou para a Rejane e disse assim, se continuar assim, não tem um ano de vida. Ela não me disse nada, entrou no banheiro de casa chorando e orou ao Senhor, dizendo assim, Senhor, eu demorei para casar, agora que eu casei, por favor, não mata meu marido. Ela contou isso depois, e Deus ouviu a oração dela. Meu fígado foi restaurado, tomo cuidado com isso o tempo todo, mas, quando eu olhava para mim, o meu questionamento com Deus era, por que eu estou vivendo isso? Eu deixei tudo. Eu deixei uma carreira. Eu deixei coisas boas. Porque eu entendi que esse negócio de pastorear e etc, etc e tal, e no meu coração estava o quê? Porque eu estou passando por isso. Mas aí eu descobri que o Espírito Santo habitava em mim. E numa das minhas conversas com Deus, das minhas falas com Deus, eu ouvi, não audivelmente, os irmãos entendem o que eu estou falando, no inside, me dizendo assim, quase morreu, e vais morrer, porque tu és glutão. E aquilo me assustou. E aí eu fui buscar esse entendimento.
E aí eu descobri que glutonaria era pecado. Pastor, e a desculpa é que não sabia que comer muito era pecado. Mas tá bom, irmão. Leve isso em consideração, não pode continuar convidando. Amém? Todas as informações erradas que eu não vou participar da sua festa de final de ano é mentira, viu? Eu vou. Eu vou, almoço, tomo café num, almoço no outro, tomo café da tarde, janto no outro, não tem perigo nenhum, irmão. Pode convidar, fica à vontade. A gente reparte, vai um pedaço da família para um lado, para o outro, estamos à disposição. Deixa Deus te usar. Mas eu entendi que eu era glutão. E eu entendi que glutonaria era pecado. E eu entendi que a glutonaria como a bebedeira era a mesma coisa. Que comer exacerbadamente, a Bíblia dizia que era a mesma coisa da prostituição. Que comer exacerbadamente e exageradamente era a mesma coisa da avareza, que é igual idolatria, que é igual prostituição. E eu fui relacionar as obras da carne com isso, e eu entendi que eu, por não entender que o Espírito Santo habitava em mim, e que o meu corpo, então, tabernáculo do Espírito Santo, estava sendo destruído por mim. Então, como eu posso viver espiritualmente? Discernindo que o Espírito Santo habita em mim, e nem tudo me é lícito. Embora a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas não tem tudo me convém. Seja a vossa moderação conhecida em tudo, em todos os sentidos. Até o cuidar do corpo, se ele é exagerado, ele se torna idolatria. Olha as academias hoje, e eu não estou dizendo para você não ir, por favor, se cuide. Mas as academias hoje virou uma disputa de corpos. Se gastam horrores para terem os grandes corpos, fortes, etc. e tal. O apóstolo Paulo disse que tudo isso é balela. Precisamos cuidar da saúde. Mas a nossa moderação precisa ser conhecida. Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, não me responda, pense. O que é que você tem feito com o tabernáculo do Espírito Santo? Segunda coisa, dependa constantemente do Espírito Santo. Romanos 8, de 4 a 5 vai dizer, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Irmãos, quer conhecer uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo? Olhe ela no momento de adversidade. Me desculpe, eu não estou acusando ninguém, não estou levantando uma lebre a respeito de nada, eu estou trazendo à sua mente alguma coisa. Você conhece algumas pessoas assim? Tem alguns que são discípulos de Lutero literal, dizendo assim, eu pensei que eu tinha matado o meu velho homem no batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Tem gente que diz, irmãos, as cruzadas, e aí eu falo como professor de história, nas cruzadas, para que o guerreiro fosse para a batalha, ele precisava ser batizado pela Igreja Católica. Ele era batizado com a espada nas mãos para fora. Sabem por quê? Porque ele iria usar aquele braço e aquela espada para uma batalha que provavelmente mataria pessoas. Tem gente que diz assim, eu me converti, mas meu braço não. Tem uns que se converteram e a língua também não. Deixa para lá. Mas nós precisamos ter inclinação para as coisas do Espírito. Eu não sei você. Ontem à noite, eu estava aqui, e aí acordei, era 11 e pouco, e tinha um som tocando na nossa região. Aí eu olhei da janela, não vi os carros, e vi um outro carro, já desconhecido, os carros daqui assim a gente acaba conhecendo, e tocando uma música ali meio estranha, e algumas pessoas em volta. Eu olhei e falei, Senhor, eu quero dormir, amanhã cedo a gente tem atividade, me ajuda. Deus responde essas orações. Passou um tempo ali, eles conversaram entre eles, eu escutei que alguém falou, mas eu falei, ó, já brigaram, e foram embora. Por que eu estou usando essa situação do carro? Para lhe dar um exemplo, claro, de algumas coisas. Nós todos os dias, nossos filhos todos os dias, receberão inserções para deixarem de ter uma vida no Espírito.
Todos os dias. Olhe para a sua vida no metrô. Olhe para a sua vida no trem, no trânsito. O trânsito é uma maravilha. Glória a Deus pelo trânsito. Ninguém fica nervoso. Ninguém tem vontade de soltar um filho de Belial para alguém. Ninguém tem vontade disso. Ninguém fica nervoso com o motoqueiro. Ninguém fica nervoso com o carro que... Ninguém. Glória a Deus. Irmãos, em Avaré o trem já era difícil. Aqui eu estou andando com os irmãos, eu falo, meu Deus, abençoa a vida do meu irmão. Dá graça a ele, misericórdia. Nos do Uber eu falo, Senhor, cuida desse motorista desse Uber, porque o negócio aqui é punk. O negócio aqui, um passa na frente do outro, o outro na frente do um, e vai e vem, e os motoqueiros, esses e de vez em quando, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Irmãos, num negócio desse é impossível nós mantermos a paz. É impossível. Mas se nós nos inclinarmos para o Espírito, nós vamos fazer assim, ô glória, Deus te abençoe, irmão, quando na verdade a gente está... Então a primeira coisa é que nós precisamos entender que o Espírito habita em nós, e o segundo, depender do Espírito. Tem decisão que você precisa tomar no trabalho, de mudança de geografia. Tem decisões que nós precisamos tomar profissionalmente. Tem decisões que nós não, no caso, os casais mais jovens, se vão ter filho agora ou daqui mais um tempo. Os casais solteiros, se vão casar agora ou se vão demorar mais um tempo, se vão se formar primeiro. Tem pai de família que uma decisão pode colocar toda a vida financeira da família em risco. Mãe de família na mesma situação. Tem decisões como a que o Rafael tomou com a sua família, de sair daqui e ir para um estado, para um lugar diferente, para um lugar longe, para cuidar de uma igreja, começar uma vida ministerial. Nós temos decisões que nós tomamos todos os dias, e eu quero lhe dar um conselho. Converse com o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, me ajuda. Não tome nenhuma decisão de pronto. Respire, pense, e tome somente a decisão depois de um período de oração e de realmente ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que eu posso, pastor, então, caminhar como homem espiritual? Entenda que o Espírito Santo habita em você. Entenda que todas as decisões que você for tomar precisam ser pautadas à luz da Escritura. Irmãos, quando eu digo o Espírito Santo falar, não é ouvir ou ficar esperando uma revelação, não. É ler a Bíblia, ler a Escritura, e ali você vai encontrar fonte de vida. Terceiro, deseje constantemente satisfazer a Deus. Toda decisão que eu for tomar, que eu entender que não agrada a Deus, não é decisão para se tomar. Eu vou tomar uma decisão porque me pediram aqui na empresa, se eu dar essa nota aqui eu vou ganhar uma grana. Agrada a Deus? Não tome. Nenhum dinheiro, nenhuma conquista, nada que não proceda debaixo da graça de Deus vai permanecer em pé. Não tome nenhuma decisão. Eu preciso mudar de emprego. Espírito Santo, o que eu faço? Converse com Deus. Jesus é o nosso exemplo. João 8:29, ele diz, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 4:34, ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. João 5:30, ele diz, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se somos filhos de Deus, fazemos a vontade do nosso Pai. Não, mas eu já sou de maior. Em Deus, ninguém alcança a maioridade. Todos nós continuaremos sendo filhos e dependentes do Senhor. Quarto ponto para avançar, respire o espírito de oração constantemente. Dê prioridade à sua vida. A Bíblia diz, orai sem cessar. Não é para você passar o dia inteiro. Entra no metrô, está lá, aleluia, glória. Entra não sei na onde, a glória. Não, irmãos, mas é fácil orar o dia inteiro. Vai lavar o prato, Senhor, obrigado, porque hoje essa comida estava uma delícia. Obrigado porque o Senhor proveu. Obrigado pelo emprego do meu marido. Obrigado porque eu pude vir aqui. Eu tenho ido e comido na casa de muitos irmãos aqui, graças a Deus, por todos esses convites.
Regiane mandou tomar cuidado para não comer bastante, mas já foi embora faz tempo o cuidado. Porque eu vou na casa dos irmãos, aí os irmãos fazem comida gostosa, e glória a Deus por isso, e ela vai ver a transmissão, vai me puxar a orelha, mas tudo bem. Né? Mas é um cuidado que os irmãos têm. E eu, em todas as casas, eu faço uma oração, ou quando alguém me leva para comer, e a oração é: obrigado, Senhor. Que não falte o trabalho, o cuidado na vida dessas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Que nós devemos nutrir o espírito de oração. Conhece a oração do suspiro? Conhece a oração do suspiro? A Bíblia diz: a palavra ainda não chegou à minha boca e Deus já conhece toda. Tem hora, irmão, que é na oração do suspiro. Tem hora que a coisa está pegando, a gente faz assim, ó. E antes de orarmos, Deus já sabe qual é a nossa petição. E Deus responde até a oração do suspiro. Eu não sei o que você veio aqui essa noite buscar. Talvez você tenha vindo só agradecer. Talvez você esteja precisando de uma resposta, de um consolo. Talvez você esteja precisando de uma porta aberta, de alguma coisa. Eu quero lhe dizer que não existe nada que Deus não possa fazer debaixo de um joelho dobrado. Eu disse aqui esses dias e vou dizer a vocês: não existe oração sem resposta. O que existe são respostas que não nos agradam. Porque todas as orações que fazemos, Deus responde. O problema é que muitas vezes nós pedimos do nosso jeito. E Tiago vai dizer que Deus não nos dá. Porque nós pedimos para gastar com os nossos deleites. Toda oração tem resposta. E os nãos de Deus são muros de proteção para cada um de nós. Nutra uma vida de oração. Assuma e manifeste a humildade de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8, vai dizer que Cristo teve o direito e o sentimento de ser igual a Deus. E ele diz: tende no vosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que tendo a forma, o direito de ser igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou e foi obediente. E obediente até a morte, e a morte de cruz. O convite é para que o meu e o seu coração nutra o sentimento que houve no coração de Cristo Jesus, que é o sentimento da humildade diante de qualquer circunstância. Eu não sei se você sabe, e se você sabe eu quero lembrar a sua mente, mas o Cristo que nós servimos, irmão, é aquele que abraça os pecadores, é aquele que vai à casa dos pecadores, é aquele que perdoa o pecado, é aquele que restaura a vida, é aquele que dá oportunidade, é aquele que no joelho dobrado, numa intercessão no nome dele, consegue mudar a trajetória da vida de um ser humano, mudar a trajetória da vida de uma cidade, de uma igreja e de um povo. O Cristo que nós servimos é aquele que tudo quanto pedimos a Ele em oração, Ele, no nome do Pai, no nome de Jesus ao Pai, Ele fará para que a nossa alegria seja completa. Mas Ele diz que tudo quanto nós pedimos sem duvidar, porque dúvida é antítese da fé. O problema é que muitas vezes o nosso coração está cheio de dúvida. O problema é que muitas vezes o nosso coração está cheio de amargura. O problema é que muitas vezes o nosso coração está cheio de tristeza. O problema é que muitas vezes o nosso coração está cheio de falta de perdão e de pedir perdão. E aí nós vamos orar e quer que Deus responda. Irmão, não funciona. Não funciona. Não funciona, inclusive, a sua oferta e o seu dízimo, se você tem pendência com alguém, desculpe. É mero ato religioso. Porque ele diz, se você descobrir que alguém tem alguma coisa contra você, é para você se consertar. Por isso nós devemos nutrir no coração a humildade de Jesus. Sabe por quê? Foi a humildade de Jesus que na cruz do Calvário, ao abrir o seu braço, ele diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A humildade nos conecta em lugares e com pessoas que podem ser canal de bênção nas nossas vidas. Como é gostoso estar diante de uma pessoa que a gente vê que é humilde. E eu não estou falando de classe financeira. Eu não estou falando de socialidade, não estou falando de dinheiro, de carro, não é isso que eu estou falando. Humildade é um estado de espírito dado por Deus e um convite do apóstolo Paulo para que eu e você nutramos esse sentimento no coração. Porque se tem uma coisa que não é gostoso é estar perto de pessoas arrogantes. Quem já saiu comigo aqui sabe. É uma coisa que eu faço, irmãos. Isso é meu, é natural. Se uma pessoa vem servir a mesa que eu estou, eu gosto de perguntar o nome dela. Como é seu nome? Não é fulano de tal. Porque todas as vezes que aquela pessoa vem servir a mesa, eu agradeço ele pelo nome, agradeço ela pelo nome.
Porque a pessoa que está servindo a mesa é um trabalhador. A diferença dele é que ele não trabalhou como CLT das 8 às 17 horas. Ele foi trabalhar à noite. E muitos deles estão fazendo, sabe o quê? Jornada dupla para poder sustentar a família. Nós devemos ter humildade para reconhecer. Mas eu conheço gente que humilha garçom, que humilha garçonete porque se acha melhor do que os outros. E eu estou falando de gente crente. Não estou falando de gente do mundo arrogante, não. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo a forma e o direito de ser igual a Deus, não usurpou. Ao contrário, foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Sexto, reconheça e seja motivado constantemente pelo valor supremo espiritual. Eu não penso nas coisas da terra, eu penso nas coisas do céu. Eu penso nas coisas de cima. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Seu reino e sua justiça, e todas as necessidades materiais são supridas quando nós buscamos o reino e a justiça. Muitos de nós estamos procurando e ansiosos pelo que vamos comer e beber. Meus queridos irmãos, escute, o sopro da vida dura em média 8 minutos. Para que uma mente, um cérebro, comece a ter danos. 8 minutos sem ar, começa a ter dano no cérebro de um homem e de uma mulher normal. O sopro da vida, todas as manhãs, quando levantamos e respiramos, está sobre nós. Nenhum de nós, não é sentença o que eu estou dizendo, mas nenhum de nós aqui hoje, agora, sabe se amanhã estaremos vivos. Nenhum. Nenhum. Não é louco, porque construísse tudo. O Senhor pode pedir a sua vida essa noite. O dono da vida, o dono do sopro da vida, é aquele que por nós entregou a vida e nos convida a ter uma vida de humildade. Ah, irmãos, eu tenho 55 anos de idade, eu tenho irmãos mais experientes que eu nessa casa. E eu tenho certeza que se você sentar com eles, eles têm história para contar, de pessoas que se achavam muito e que acabaram como nada. Mas o Deus que nós servimos é que Ele levanta o pobre e o necessitado do montouro e o coloca a sentar com os nobres. Sabe para quê? Para a glória do nome dEle. Penúltimo, mantenha constantemente a visão e a perspectiva da eternidade. Isso você precisa ouvir. Nós estamos aqui de passagem. Este lugar não é nossa morada. Nossa morada são os céus de glória do Senhor Jesus. Um dia nós estaremos lá, andando em ruas de ouro, irmão, fazendo um barulho terrível. Diz que tem um momento que não vai ter mulher no céu. Porque diz que tem um momento que tem 30 minutos de silêncio no céu. Irmãos, por favor, é brincadeira. Vou tomar água. Acho que eu não tomei meu remédio hoje. Mas no céu, irmão, nós vamos viver de glória. Nós vamos olhar os anjos, os santos, os serafins, e eles estarão como Isaías viu, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra dele está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Sabe o que é a glória de Deus? Nós, a criação do Senhor, este mundo só não pereceu nas trevas, porque eu e você ainda estamos aqui, orando pelos nossos, e orando por esse mundo, e a misericórdia ainda está nesse mundo, porque nós estamos aqui. Mas a nossa perspectiva precisa ser de eternidade. Começo do ano nós vamos fazer 40 dias de jejum e oração. Não sei o que você vai tirar. E nós vamos todos os dias ter um devocional no livro do Rick Warren, chamado Uma Vida com Propósito. E a primeira lição é: nós estamos aqui com um propósito, glorificar a Deus, mas aqui não é o nosso lugar. John Bevere tem um livro que todo mundo deveria ler, que chama Vivendo pela Eternidade. Porque quando eu vivo pelas coisas daqui, quando eu brigo pelas coisas daqui, quando eu luto pelas coisas daqui, eu perdi a essência do céu. Foi Lutero quem disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo.
Fulano disse, Beltrano disse, Ciclano, aqui. Esta é a palavra de Deus. Aqui estão contidos tudo o que eu preciso para uma vida abençoada, para uma vida de paz, para uma vida de realização. Quando eu simplesmente entender que eu não sou um homem natural, mas de que eu agora sou um homem que vivo pela perspectiva da eternidade. Tiago? E para terminar, viva e haja constantemente de maneira a manter a sua mente em paz com Deus. Paulo diz, e a paz de Cristo domine os vossos corações, em Colossenses 3,15. A palavra grega, brabeuto, traduzido por dominar, significa literalmente ser um juiz, para julgar, dominar ou decidir. Paulo fala em Colossenses das áreas em que a paz de Cristo deve ser o árbitro e a autoridade que decide entre os membros do meu corpo e as decisões do meu coração. Eu não sei o que você enfrenta no seu trabalho. Eu sei o que eu enfrentava enquanto professor, e os professores daqui eu imagino que enfrentam. Mas eu queria que você parasse para pensar numa coisa. O Espírito Santo nos convida através das Escrituras, quer comamos, quer bebamos, façamos isso para a glória de Deus. Ele diz que tudo quanto formos fazer, nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus, porque é dele quem vem o nosso galardão. Eu sei que o seu trabalho pode ser difícil, eu sei que a sua batalha pode ser difícil, mas que tudo que você for fazer, você faça como se estivesse fazendo para Deus. Eu entendi esse versículo assim: se eu vou lavar o prato, eu lavo o prato como se eu estivesse fazendo para Deus vir sentar à minha mesa comer. Se eu vou limpar a minha casa, eu vou limpar a minha casa como se o meu Senhor fosse chegar lá. Se eu vou trocar de roupa, se eu vou me preparar para um culto, eu vou me vestir como se eu fosse estar diante do meu Deus. Porque para ir a um fórum, ninguém vai vestir de qualquer jeito. Porque para ir a uma festa, ninguém vai de qualquer jeito. Gastamos às vezes até dinheiro com presentes absurdos para poder agradar as pessoas. Nós precisamos entender que se somos homens espirituais, mulheres espirituais, nós vivemos pela eternidade, e o nosso primeiro objetivo é agradar o Senhor, dono das nossas vidas. Sabe, meus irmãos, eu tenho lutado. Como eu disse para vocês no início, eu disse que às vezes é quase que impossível, porque é possível, mas sim, tem algumas situações que quando eu me vejo, eu sinto vergonha de mim. Eu tenho reações que às vezes eu sinto vergonha daquela reação. Eu olho no espelho e até mesmo eu baixo a cabeça para mim, envergonhado da reação que eu tive, que eu não deveria ter tido, porque o meu Cristo não teria aquela reação. E se eu sou um pequeno Cristo, eu preciso melhorar. Existem situações, irmãos, que eu respondo pessoas e que às vezes a resposta sai um pouco atravessada. Existem momentos em que eu altero a minha voz. Existem momentos em que eu tenho que ser mais efusivo. Essas coisas me entristecem, porque eu vejo em Jesus algumas situações, sim, em que ele precisou ser efusivo, em que ele precisou alterar a sua voz. Mas se eu sou um homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo, eu preciso, no mínimo, me esforçar para que essas coisas não sejam repetitivas na minha vida, porque eu preciso entender. Termino contando um testemunho. Eu fazia um programa na rádio, e aí eu troquei um programa sertanejo que eu fazia de manhã por um programa evangélico à noite, porque eu precisava trabalhar e eu tinha que apresentar. E uma das mantenedoras do meu programa da noite eu não a conhecia. E nós estávamos no supermercado, e aquele fila, e aquele negócio, um monte de gente, eu me irritei na fila do mercado. E quando eu fiquei irritado na fila do mercado, e minha mulher é uma bênção, irmãos, porque ela sempre diz para mim: cuidado, que a caixa do mercado pode ser sua próxima ovelha. Ela sempre fala isso para mim: cuidado, que o motorista do Uber pode ser sua próxima ovelha. Cuidado com o testemunho que você vai dar. E não parece, Rejane, com aquele jeitinho dela, mas comigo ela pega firme, irmão. E eu então fiquei bravo por uma situação no caixa, que era uma situação de injustiça. Eu estava ali há mais tempo, enfim. E eu faltei o respeito com a moça do caixa.
Porque o crente, ele não precisa xingar, ele não precisa se exaltar, mas ele sabe ser, eu faltei o respeito. Eu dei para ela uma resposta atravessada e tal, e fui embora. E estava no programa de rádio, o telefone tocou, e eu atendi, eu conheci a voz dela. Falei: irmã, tudo bem? Que música vai ser hoje? Ela falou: pastor, eu estou ligando porque eu estou muito triste com o senhor. E eu falei: irmã, o que aconteceu? E tentei ficar buscando na minha mente o que eu poderia ter feito de errado ali na rádio e tal. E ela falou assim: eu estava no mercado, pastor, hoje, quando o Senhor tratou mal a moça do caixa. Eu tenho ouvido o Senhor, tenho ouvido as músicas, ligo quase todas as noites para pedir música, mas eu me sentia envergonhada de ser cristã e de ver um pastor fazendo o que o Senhor fez hoje. Eu pedi perdão, prometi a ela que iria no mercado no outro dia e fui até o caixa e disse à moça: eu vim aqui te pedir perdão por ontem. Eu sou um crente, não deveria ter agido da forma que agi, perdi minha paciência e não deveria ter perdido. E ela me disse: não, mas nós somos seres humanos, estava tudo muito confuso, também quero pedir desculpa porque foi eu que... Então, eu falei: não, você não fez nada, filho. E foi nesse dia, irmãos, que eu trouxe para mim aquilo que eu tenho falado a vocês, que Jesus, no meio da multidão, apertado de todos os lados, ao ser tocado na orla do seu manto, saiu dele virtude. Se eu sou um cristão, guiado pelo Espírito Santo, independente do que aconteça, eu preciso me esforçar para que de mim saia virtude. Ser um homem ou uma mulher guiado pelo Espírito Santo implica em termos a consciência de que nós somos filhos de Deus. Implica em saber que não somos perfeitos, que vamos errar, que vamos ter reações intempestuosas, situações que vão afligir as outros e também as nossas vidas. Mas implica também em termos a coragem de erguer a cabeça e dizer assim: eu errei, eu quero recomeçar com você. Em casa, nós aprendemos uma coisa que talvez sirva para você aqui, casal. Quando eu me chateio com Rejane, me chateio, ou quando ela se chateia comigo e também se chateia, nós não esperamos o sol dormir sobre a tristeza. Eu geralmente vou para ela e digo assim: eu quero te pedir perdão, porque eu estou chateado com você por causa disso, disso e disso. E eu não deveria ter ficado chateado com você. Eu deveria ter entendido que você poderia estar cansado do trabalho. Eu deveria entender que você talvez estivesse triste porque alguma coisa pode ter acontecido. Quando eu olho para vocês aqui à noite de domingo, às vezes alguma coisa que a gente prega é um pouco mais forte, é um pouco mais chamativo de atenção para despertar os nossos corações. Mas o meu coração se alegra todas as vezes que eu posso olhar para vocês, e hoje vendo pessoas diferentes aqui, porque a gente apanha demais na vida, a gente sofre demais no dia a dia. As pessoas nos traem lá fora, as pessoas nos apunhalam, as pessoas falam mal de nós. Nós temos que muitas vezes que engolir sapos e sapos para podermos seguir a paz com todos, porque nós somos bíblicos. No que depende de mim, eu preciso seguir a paz. Esta noite, desde que Deus colocou no meu coração para que falasse com você sobre isso, nesse primeiro mês como pastor dessa igreja, é que como Davi, é que como Pedro, é que como Paulo, é que como tantos outros homens que a Bíblia nos aponta, para nós é possível recomeçarmos e reconstruirmos uma história. Então somente ouçamos a voz de Deus e vivamos segundo o que o Espírito nos ordena. Sua vida vai melhorar na sua casa. Aliás, nossas vidas vão melhorar nas nossas casas. Nós vamos ser melhores nos nossos trabalhos. Nós vamos ser melhores no trânsito. Nós vamos ser aqueles que vão dar a fila para outros. Nós vamos ser aqueles que vamos poder ver em pequenos detalhes os livramentos de Deus. Que o Senhor nos abençoe
Que o Senhor faça de nós homens e mulheres segundo o seu coração, imperfeitos, errantes, sim, mas apaixonados pelo reino, apaixonados pela obra e apaixonados pela igreja. Eu falava com Rafael, e eu sei que eu posso fazer a menção, e eu dizia para ele: não case com a igreja, não se mate pela igreja. E ele falou que alguém já tinha falado para ele que quem tinha que morrer pela igreja já morreu. E eu disse para ele que não existe coisa melhor do que um homem no altar podendo ver vidas serem transformadas. Não existe pagamento, não existe preço do que poder pregar uma palavra dessa e ter no meu coração a certeza que muitos daqui durante a semana, quando estiverem em situações adversas, vão parar e pensar e vão dizer assim: a paz que excede todo entendimento está em mim. Eu vou ser um homem espiritual, eu vou ser uma mulher espiritual, eu vou agir. E ser espiritual não estou falando de etc, que as pessoas se julgam espiritual, não, irmãos. É podermos em todo o tempo dizer: o Senhor é o dono da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, porque eu decidi viver pelo Espírito e não